Bom, gente, então já tá a gravação já começou, tá no chat aqui o link de chamada para vocês responderem. Agora eu vou só compartilhar a tela com vocês, para a gente poder retomar. Na última aula eu tinha deixado então um exercício de calcular uma derivada, a função na verdade, né, derivada, se eu não me engano, de uma raiz, e a gente então vai retomar por ela antes de dar sequência ao conteúdo, tá bom? Tô só abrindo aqui, às vezes esse programa é bom, mas ele trava bastante. Bom, agora sim vocês já estão vendo, tinha ficado esse exercício, eu tinha deixado até a a resposta, mas falei que então a gente, resolveria ele, então por ele a gente começa a aula, que é então achar a derivada da função raiz de x, ok? Então eu vou começar recordando essa definição, a gente está caminhando para poder, então falar um pouquinho mais, de derivadas e entrar nas partes de propriedades derivadas que é o que interessa pra gente, tá bom? Só um pouquinho, pronto, achei aqui. Então, hoje é a nossa 10ª aula. Eu vou aproveitar, gente, então, assim, que eu posso apagar isso aqui, já ficou o PDF da última aula direitinho, vou apagar, e daí eu não preciso nem quebrar a página, ok? Então, o nosso exercício na aula de hoje, né, o início da aula, então, nossa aula 10, deixar de azul aqui, aula 10, travou de novo, só um minutinho, desculpa aí. Pronto, acho que agora já está aparecendo para vocês, né, e agora espero que não trave mais, desculpa aí. Então, nossa aula 10. Ó, bom, gente, eu peço desculpa, eu vou tentar mais uma vez, tem dia que é complicado. Ó, um minutinho, gente, de novo, viu. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Vamos ver se agora vai, gente, olha, espero que dê certo. Tá doido.
Hein, gente, de verdade, de agosto do ano passado pra cá, é a primeira vez que isso acontece, só me dê um minutinho, por favor. Simplesmente não quer funcionar. Olha, gente, eu vou abrir o aplicativo que eu usava nas turmas do semestre passado para ver se por ele eu consigo, porque esse não tá, simplesmente não tá abrindo, tá bom? Eu dei aula hoje de manhã, hoje à tarde e funcionou normal. Na verdade, é a primeira vez que acontece esse problema. Eu não sei se é o computador que está com algum defeito. Eu não estou conseguindo abrir nenhum outro aplicativo. Eu vou, então assim, a gravação começou. Eu vou pedir só um segundo para vocês que eu vou fechar e abrir de novo. Eu retorno a aula para ver se funciona, tá bom? Só um minutinho, por favor.
Bom, gente, boa noite, tô de volta. Eu acho que o problema era no computador, porque eu reiniciei ele e aparentemente tá funcionando agora, tá bom? Eu vou só abrir o Moodle aqui para poder mandar a lista de chamada de novo, porque como eu caí, não sei se alguém entrou depois, se perderam esse link. Então, assim, primeiro já peço desculpas e agora eu vou mandar o link de novo, tá bom? Então, tá aí o link, tá? Só para recapitular, tinha ficado então na última aula o seguinte: dada a função f de x. Professor, Não, eu não recebi nenhum dos links aqui no chat da presença. vou mandar ele de novo aqui agora. Mandei ele de novo. Dá uma conferida aí agora. Ainda não tá no chat não. Ó, eu não sei porque eu. Pra mim está parecendo Isso. normal aqui. Para mim também. Você deu uma olhadinha no chat, porque aqui eu mandei já agora 3 vezes, né? Aí alguém, a Emanuele mandou de novo, a Maria também. E qualquer coisa pelo Moodle você tem acesso ao link também, tá bom? Eu sempre deixo lá durante a aula vigente o link, tá? Ok, professor. Mas conseguiu um chat agora? Não, eu vou sair e vou entrar na aula de novo para ver se Aí a vai. gente manda o link de novo, tá? Porque quando sai Ok, você não consegue visualizar. ok. Eu vou copiar até o link de forma reduzida, tem como mandar isso de forma reduzida? Aí eu já partilho para vocês. Hoje 12. Enviar link curto. Bom, agora eu mandei ele de maneira curta 2 vezes aí, tá? Então, é o seguinte, o exercício que tinha ficado na aula passada era, né, dada a função f de x igual a raiz de x, achar a derivada e o domínio dessa função, né, da função derivada. Aí eu falei que a gente ia começar por ela então hoje, ok? Até desisti da outra página, não sei, não estava dando certo, então eu vim para cá. Então, nossa função f de x igual a raiz de x. Encontrar primeiro, a gente então vai encontrar a derivada, qual é a função derivada, né? E depois o domínio dessa função derivada, ok? Observa aqui comigo uma coisa primeiro importante. Quando a gente fala, né? Quando a gente fala da função raiz de x, o domínio dessa função são os reais positivos. Por quê? Porque a gente só pode extrair raiz quadrada, né, índice par, de números que são maiores ou iguais a zero, ok? Então esse era um exemplo que eu tinha deixado na aula passada para a gente ver que nem sempre o domínio da função precisa coincidir com o domínio da derivada, tá bom? Pode ser que sejam diferentes. No caso da derivada ser menor, né? Ou seja, está contido. Por quê? Porque o exemplo que eu tinha dado aqui antes, essa função, por exemplo, essa eu comentei das propriedades. Qual que foi que a gente fez? Essa do x ao cubo menos x. A gente viu então que o domínio dessa função são os reais e o domínio da derivada também é o conjunto dos números reais, tá bom? Então, assim, coincidia, mas isso nem sempre precisa acontecer e agora a gente vai ver o motivo. Ok? Então, se a nossa função for raiz de x, como é que a gente acha a derivada desta função, né? A derivada a gente acha simplesmente lembrando a definição. Olha, você vai calcular o limite, ok? De f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Porque a gente precisa calcular esse limite. Eu não posso simplesmente sair substituindo o h por zero, porque eu estou dividindo por h, tá bom? Aqui a gente sempre precisa manipular nossas funções um pouquinho.
passar um paralelo aqui, que é o seguinte, o que significa f de x mais h nesse caso? Bom, f de x mais h é a função calcula a raiz de quem está dentro do parênteses, né? Então, aqui é a raiz de x mais h. Né? Então, a nossa expressão fica o seguinte, limite da raiz de x mais h menos a raiz de x sobre h, quando h tende a zero. Não posso, né, simplesmente como eu comentei, trocar o h por zero, porque a gente ia ter uma determinação, né, ia ficar do tipo 0 sobre 0, então a gente vai manipular um pouquinho a nossa expressão para assumir com essa indeterminação. O argumento aqui é padrão, a gente fez coisas parecidas, por exemplo, quando a gente foi calcular limites, tá bom? E a gente precisa racionalizar. A maneira de racionalizar é, então, dar um jeito de sumir com essa raiz. E aí eu vou usar uma propriedade que eu destaquei lá para vocês, até a gente já usou ela várias vezes. Quando você multiplica a mais b por a menos b, isso aparece a ao quadrado menos b ao quadrado, ok? Aqui observe que se eu pensar em termos de a mais b ou a menos b, eu tenho a menos b, certo? O a é raiz de x mais h e o b é raiz de x. Então, seria interessante para a gente que aparecesse a ao quadrado, porque fica a raiz quadrada de x mais h ao quadrado. Fica x mais h. E b ao quadrado vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado. Fica x também, ok? Então, deixando mais ajeitadinho. E se aparece, então, um menos o outro, a gente consegue cancelar o x. Então, para poder então, aparecer a ao quadrado menos b ao quadrado, uma vez que eu tenho já a menos b, o que a gente precisa fazer é multiplicar por a mais b. Okay? Então, se eu multiplico por a mais b, então, na verdade, estou multiplicando por raiz de x mais h mais raiz de x. Pode ver que eu botei até de outra cor aqui, justamente para destacar que apareceu isso. Só que eu só... Não, bom, se eu multiplicar esta parte aqui em vermelho, isso não é igual ao que estava anteriormente, né? Porque a gente botou um argumento a mais, você não pode fazer isso, né? Então, a maneira, o truque é multiplicar e dividir. Por quê? Mesmo argumento que a gente usava lá no cálculo de limites, né? Olha, quando a gente faz isso, na verdade, a gente está multiplicando pelo número 1. Multiplicar por 1 não muda nada. Entre aspas, né? Mas a gente muda, então, a apresentação de como está o nosso limite. Então, fica limite, com h tendendo a zero. Aí, então, agora sim, eu tenho a menos b vezes a mais b, né? Se a gente usa, então, essa propriedade, eu fico com a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu fico com raiz de x mais h ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Dividido, né? Usei a propriedade lá para chegar aqui, né? Dividido por h vezes toda aquela expressão. Então, x mais h dentro da raiz, mais a raiz de x, ok? Lembra lá que, na verdade, quando a gente faz assim, raiz quadrada de x ao quadrado, isso, na verdade, é um módulo de x. Isso a gente estuda lá em matemática elementar. Entretanto, qual é o domínio da nossa função? Bom, o domínio da função dada são os reais positivos, ou seja, aqui dentro só vem números positivos. E o módulo de x, ele é x quando o x é maior ou igual a zero, ou ele troca o sinal se o x for menor que zero. Como o nosso mundo é sempre positivo, né? Então a raiz quadrada de x ao quadrado vai dar o próprio x. E aqui também, tá bom? Isso nem sempre é verdade. Se o x fosse negativo, você trocaria o sinal, tá bom? Por que a gente não troca o sinal? É o que eu comentei agora. Então fica o limite, é como se a gente só pudesse realmente cortar, né? De x mais h menos x sobre toda essa expressão. H, raiz de x mais h, raiz de x, com h tendendo a zero. Então, observe, eu tenho x somando e x subtraindo. Dá zero. Então, isso fica limite de h dividido por h, raiz de x mais h, mais raiz de x, quando h tende a zero. Aquela velha história do limite. Olha, quando h tende a zero, ele está próximo de zero, mas ele não é o zero. Se ele não é zero, eu posso dividir por h. Dividindo, então, por h, eu fico, então, com limite de 1 dividido por raiz de x mais h,
mais raiz de x, quando h tende a zero. Olha que interessante. Então, calcular esse limite aqui, ó, vou até quadricular ele aqui, dado de azul inicialmente, é a mesma coisa que calcular esse limite aqui de verde. Qual é a vantagem de calcular esse limite de verde? É que ele não tem nenhuma indeterminação. Se ele não tem nenhuma indeterminação, né, ou seja, se eu trocar o h por zero e não tem um problema, então eu consigo resolver esse limite. Eu fico com 1 sobre x mais zero, né, troquei o h por zero, mais raiz de x. Ou seja, 1 sobre raiz de x mais raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Resolvido o problema. Okay? Então, o que a gente falou? A gente acabou de verificar o seguinte, que era a primeira parte da pergunta, né? Olha, se a sua função f de x é raiz de x, então quem é a derivada? A gente viu que a derivada da função é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Bom, essa era a primeira parte da pergunta, né? Achar a derivada da função. Ok? Agora que a gente sabe achar a derivada da função, observa o seguinte. Então, sei lá, se esse fosse o item A derivada, o item B é achar o domínio da derivada. Qual é o domínio dessa função? Bom, o domínio dessa função, você tem que perguntar aqui, o x onde essa função existe, certo? Aí você sabe, ó, aparecer uma raiz, precisa ser maior ou igual a zero, certo? Por quê? Porque é o que eu tinha comentado aqui, ó. Você não pode extrair a raiz quadrada de números negativos, então todo mundo é positivo. Só que aqui tem um cuidado a mais. Eu estou dividindo pela raiz de x, certo? Se o x fosse zero, quanto que ia ficar a derivada no ponto zero? Será que existe? Bom, pela regra que a gente viu aqui, seria botar 1 sobre 2 raiz de zero. 1 sobre 2 vezes zero. 1 sobre zero. Opa, isso eu não posso fazer. Então, eu não posso só dizer que o domínio são os reais positivos. Não, são os reais positivos exceto zero. Na verdade, quando a gente põe esse símbolo aqui, gente, a gente não lê os reais positivos, a gente lê reais não negativos, porque inclui o zero. Os reais positivos é estes sem esse conjunto sem o zero. Então, quando a gente fala do domínio dessa função, ok? O domínio da função derivada são os números reais, tais que a derivada exista. Então, o x tem que ser maior do que zero. Esse conjunto a gente denota por os reais, mais aqui poderia entrar o zero. Asterisco, você removeu o zero. Ok? Então, pode ver que o domínio dessa nossa função, aqui faltou fechar o parênteses, então só fechar depois põe o símbolozinho da derivada. O domínio dessa função, ele é diferente do domínio da função original. Ok? Então, a gente tem que tomar o cuidado. Quando a gente explicou lá atrás, a gente disse que assim, a derivada é esse número, essa expressão, para todos os x aonde o limite existe. E aqui o que a gente está dizendo é o seguinte, aonde que esse limite existe? Vai existir para todos os números que são maiores que zero. Posso tirar a raiz de zero? Pode, não há problema algum tirar a raiz de zero, que você não pode dividir por zero. Como está aparecendo 1 sobre 2 raiz de x, então a gente exclui o zero do nosso rol de soluções, digamos assim, tá bom? Nós vimos, deixa eu pôr uma observação que até mais assim conceitual, que é para notações de derivada, tá bom? Porque não tem só essa. Às vezes você pode ver em física algum outro tipo de notação diferente, mas nós vimos o seguinte: se a nossa função for y igual a f de x, a notação padrão que a gente utiliza aqui no cálculo é a notação que nós chamamos de f' de x, ok? Isso é o f' de x. Agora, dependendo do livro, ou como eu falei, da matéria que vocês estiverem vendo, pode vir escrito y', ok? Só aparece um linha mais. Mas não só isso, a notação que veio primeiro para derivadas era essa, dy dx. A derivada da função, né, y é uma função de x, em relação a x, ok? Ou pode vir ainda, essas outras são menos utilizadas, eu vou deixar aqui só a título de curiosidade. A que nós mais vamos utilizar são essas três aqui, tá bom? Essas ainda são padrões no cálculo. Esta última que eu botei aqui, mais usada quando a gente fala, por exemplo, de equações diferenciais, ou regra da cadeia, que é uma parte importante mais do meio para o final do nosso curso, tá bom? Mas outras notações que podem ser utilizadas são o seguinte, né? Então, vou deixar aqui. Vou deixar outras que
se vocês verem em algum livro, ainda também significa a derivada da função. A derivada em relação a x da função f de x, ok? Ou um d grandão de f de x, ou ainda, sendo mais específico, a derivada em relação a x da função f de x, tá bom? Mas, por padrão, nós vamos usar essas aqui, tá? Em geral, nós vamos usar f' de x. Esse y' a gente vai ver, normalmente é o padrão que a gente utiliza para a derivada implícita, tá bom? Então, esse símbolo vai aparecer bastante para a gente, mas nós vamos dar preferência para usar em funções implícitas. Não impede da gente usar aqui ao longo do curso, não, tá bom? Então, essa é a primeira anotação, a primeira, assim, das observações, que é só uma questão de notação, que talvez vocês possam ver nos livros. A segunda diz respeito a como é que eu escrevo isso quando eu aplico num ponto, certo? Porque, por exemplo, aqui nesse exercício, só voltar um exercício aqui pra gente. Nós vimos, por exemplo, como calcular a derivada da função no ponto 2, no ponto 3, f' de 3, né? Isso deu menos 2. Simplesmente eu troco o x pelo número, certo? Com essa anotação que eu apresentei aqui agora, como é que a gente escreve, né, então, né, substituir o x por 2 ou por 3, ou vou chamar por um número a, tá bom? Então, como que eu posso denotar f' de um número a? Bom, f' do número a a gente aprendeu aqui, eu vou trocar na função pelo número a que está no domínio. Mas se a nossa função for o y', você pode escrever y' em x igual a a, ok? Ou ainda, é menos usada, pode escrever como y' de a, isso é bem mais raro, tá bom? Mas não seria errado. Deixei entre parênteses, porque a gente usa bem pouco. Ou aqui a gente usa mais, nesse caso aqui, é a derivada de y em relação a x, no número x igual a, ok? Então, assim, só para dar um exemplo disso aqui, né? Então, um exemplo. Nós vimos o seguinte, olha, se nossa função for raiz de x, eu troquei por y, certo? Qual é a derivada dela? Ó, a derivada dela a gente acabou de ver que é 1 sobre 2 raiz de x, ok? Ou, se você quiser usar naquela outra anotação, dy dx é 1 sobre 2 raiz de x. E aí, se eu perguntasse, então, qual é a derivada, né? Então, a derivada em x igual a 4, por exemplo, ok? Então, você ia escrever y' em x igual a 4 é igual a 1 sobre 2 raiz de 4. 1 sobre 2 vezes 2, 1 quarto, né? Ok? Mas essa é uma notação que é feia, eu não gosto muito de utilizar. Então, normalmente, quando a gente vai utilizar, utiliza mais essa aqui, tá? Mas não há erro, tá? Mas, como eu disse, por padrão, a gente sempre vai tentar ficar com essa f'. Mas são outras notações que podem aparecer para vocês aí, tá bom? São só questão de notação mesmo. Uma função que tem derivada num ponto A, a gente, em vez de ficar falando, olha, a função tem derivada no ponto A, a gente costuma usar o seguinte termo, a seguinte nomenclatura para ela. A função é diferenciável ou derivável no ponto A, tá bom? Então, vou escrever isso, mas é como a gente se refere à função, tá bom? Então, assim, uma função f é dita derivável, ou o livro que a gente adotou por padrão vai usar diferenciável, tá bom? Então, eu vou manter o padrão dele. Mas, normalmente, a gente usa derivável nesse estágio de aprendizagem, diferenciável quando a gente começa a estudar mais tipos de derivadas. Por exemplo, se vocês tivessem um cálculo 3, funções que têm mais de uma variável, a gente distingue, ó, diferenciável é o padrão, tá bom? Mas, então, ou diferenciável em um número A, então em A, ok? Se f' de A existir, ok? Então, por exemplo, né, deixando uma pergunta. Esta função f de x igual a raiz de x é diferenciável em x igual a zero? Então, né, só pensando no exemplo, né? Então, pergunta.
f de x igual a raiz de x é diferenciável em x igual a zero? Bom, a resposta é não, pois, como a gente comentou lá atrás, f' de zero, aqui não tem esse igual, né? F' de zero não existe. Ok? Né? Recordando, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Mais ainda, então assim, a gente poderia melhorar essa pergunta, né? Pergunta A. Determine aonde, então, f de x igual a raiz de x é diferenciável, né? Então, na verdade, f de x igual a raiz de x é diferenciável em todo o seu domínio. Em R mais, ok? Então, a função é diferenciável sempre em seu domínio. Ou seja, a gente está dizendo, esse é o conjunto de pontos, né? Ou seja, de todos os números, aonde a derivada dessa função existe. Foi isso que a gente respondeu quando determinou o domínio dessa função. Olha, o domínio dessa função são os reais positivos. Isso significa positivos diferente de zero. Isso é meio redundante. Então, mas, ok. Quando a gente determinou esse domínio, a gente diz aqui, olha, esse é o conjunto onde a sua função é diferenciável, tá bom? Então, uma função é diferenciável num ponto quando, ou num número, quando a derivada existe nesse número, ok? E ela é diferenciável no intervalo quando a função tem derivada em todos os pontos desse intervalo. Então, por exemplo, f de x é diferenciável em R+, né? Ok? Mas, por exemplo, ela não é diferenciável, né, se a gente pensar aqui nos reais todos, ela não é diferenciável, ok? Por exemplo, se a gente pensar só que R mais sem tirar o zero, ela não é diferenciável, porque a gente viu que em zero não existe, tá bom? Então, faz sentido escrever o que eu vou pôr aqui agora, dizer que F é diferenciável no intervalo aberto, se ela for diferenciável em todos os pontos desse intervalo. Porque qual é esse intervalo aberto aqui, por exemplo, para a gente? Aqui, todos maiores que zero. Zero mais infinito, ok? Então, de modo geral, F é dita... vou só escrever diferenciável, tá bom? Mas se vocês verem algum livro derivável, também tá certo. Diferenciável em um intervalo aberto. Digamos, AB, né? Então, se for diferenciável, em todos os pontos desse intervalo. Os pontos ou números, tá bom? Desse intervalo. Então, fecha essa lista de observações. Então, deixa eu pôr agora, então, um outro exemplo. Então, outro exemplo. Um exemplo aqui. Onde a função f de x igual a raiz de x, módulo de x, perdão, a gente falou da raiz ali agora, é diferenciável. Na verdade, o que está escrito aqui, gente, de outra maneira, é, assim, se a gente fosse traduzir matematicamente isso, né, porque está escrito aqui, onde essa função é diferenciável. O que a gente quer, na verdade, o nosso objetivo, ao final da conta, é fazer o quê? Olha, achar o domínio da derivada. Se eu achar o domínio da derivada, eu sei onde ela é diferenciável, ok? Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar um pouquinho a respeito dessa função, certo? Vamos recordar o que significa essa função para a gente. Olha, a função modular, módulo de x, ela significa para a gente o próprio número x, se o x for maior ou igual a zero,
e o sinal trocado de x se o x for menor que zero. De modo que o valor que aparece aqui é sempre positivo, né? Essa função também às vezes é chamada de função valor absoluto. Então, nós vamos ter que distinguir a nossa função em dois casos. Só pensando assim, rapidamente no gráfico dela, porque quem não se lembra do gráfico dessa função, então assim, ela é algo desse tipo aqui. Estou montando o eixo x, digamos aqui o eixo y, tá? Então, x e y. A nossa função, eu vou pôr um pedaço, sei lá, de verde e um pedaço de vermelho aí. Ela tem a seguinte cara. Então, digamos que aqui fosse o número 1. Né? Então, se é 1, deu 1. Se é 2, deu 2. Se é 3, deu 3. Isso são para os números positivos, ok? Se é 0, o módulo de 0 dá 0. Ah, e se for negativo? Então, se for negativo, fica espelhado. Agora, vamos imaginar que o meu desenho está simétrico, tá, gente? Eu não pontilhei nem nada aqui. Mas, então, se for o menos 1, o módulo dá 1. Se for o menos 2, o módulo dá 2. Bom, se for o menos 3, dá 3. Aqui no 0 a bolinha aberta, né? Tá fechada pro verde, tá bom? Esse é o gráfico da nossa função. Olha, se o x é maior do que 0 ou se o x é menor do que 0, então não tem problema, porque o gráfico é uma função afim, essa função admite derivada nesses pedaços, certo? É aquela ideia lá do limite lateral. Olha, o limite lateral acontece, né, tal coisa aqui, sei lá, que a gente vê aqui que no 0 essa função não tem limite. Mas para todo x diferente de 0, ela admite o limite. A derivada é um limite disfarçado, então eu vou ter que pensar de maneira parecida, ok? Então, assim, nós vamos analisar a derivada dessa função considerando valores de x maiores do que 0 e menores do que 0, tá bom? Então, assim, o primeiro caso, o que acontece se o x for maior que 0? Bom, se o x é maior que 0, nós já vimos que o módulo de x é o próprio x, né? A definição está lá, né? Se o x é maior que 0, o módulo de x é o próprio x. Então, quando h tende a 0, o que acontece com essa nossa função? Acontece o seguinte, x mais h é maior do que 0 também. Aqui, mami, ó. Ai, desculpa. Levanta. Tem alguém com o áudio aberto. Só um minutinho que eu tô tentando fechar. Acho que fechou agora. Olha só, então, quando o x é positivo, o módulo de x é o próprio x, e se o h tende a 0, ou seja, se o h está se aproximando de 0, o que acontece é que x mais h ainda continua positivo. Então, o que acontece com a derivada dessa função? Olha, a derivada da função, ela satisfaz a seguinte coisa. Ela é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a 0, ok? Então, isso fica o limite. Quem é f de x mais h? Bom, é módulo de x mais h menos módulo de x sobre h quando h tende a 0. Observe, então, aqui a gente está nesse caso, né? Olha, x positivo. Então, como h está tendendo a 0, x mais h ainda é maior do que 0. Então, aqui, quando a gente falou que isso é maior que 0, eu estou dizendo, entre parênteses, que o módulo de x mais h é o próprio x mais h. Então, isso fica limite de x mais h menos x sobre h quando h tende a 0. Então, eu posso simplificar, né? Somar x com menos x dá 0. Então, eu fico com limite de h dividido por h quando h tende a 0. Ou limite da constante 1. Ok? Então, o que acontece? A função admite derivada se o x é positivo. Não, tem derivada se o x é positivo. E mais ainda, qual é a derivada se o x for positivo? Opa, eu escrevi igual a 0, não, perdão, igual a 1, né? O limite da constante 1 é o número 1.
Então, a função, além de admitir, a gente sabe, para todo x vai ser 1, né? E se o x for menor do que zero? Bom, se o x for menor do que zero, gente, então o argumento é parecido. Eu vou deixar para vocês, tá bom? Mas eu vou deixar até a resposta aqui, olha. Se o x é menor do que zero, então o módulo de x, ele é menos x. Sempre fica positivo, tá bom? Sempre fica positivo. E então, vocês vão ver que acontece o seguinte, se vocês repetirem a mesma continha que eu fiz aí, vocês vão ver que a derivada da função nesse caso vai dar menos 1, tá bom? A derivada dá 1 quando é positivo e dá menos 1 quando é negativo. Mas em todo caso, quer dizer, tem derivada. Então, o que a gente está dizendo nesses dois casos é o seguinte, olha, a função é diferenciável quando x é maior do que zero e é diferenciável quando x é menor que zero. E x igual a zero, professor, o que acontece? Bom, se o x for zero, a gente vai ver que ela não admite derivada. Por quê? Vou escrever aqui agora. Bom, se o x for zero, observa o seguinte. A gente fica com... Né, a gente quer calcular o limite de f de 0 mais h, menos f de 0, sobre h, quando h tende a zero. Né? Isso é a derivada da função em x igual a zero, ok? Isso até, para lembrar aqui, deixa eu só escrever, porque eu não escrevi. Isso é o f' de zero, ok? Isso é o f' de zero. Agora, para trabalhar com esse f' de zero, é o que eu falei lá dos limites laterais. Eu vou ter que analisar o que acontece na função nos limites laterais, né? Ou seja, aproximando de zero pela direita e de zero pela esquerda. De zero pela direita, então eu vou fazer, por exemplo, usando de verde aqui, tá bom? Bom, quando a gente for calcular, então, para ver se esse... Porque tem que ver se esse limite existe, né? Se ele existir, a gente chama de f' de zero. Vou deixar até uma interrogação assim, porque a gente não sabe se ele existe, né? Observe, então, isso aqui ia ficar, né? Limite de 0 mais h em módulo, menos 0 sobre h, ok? Quando h tende a zero. Ou seja, ia ficar o limite do módulo de h sobre h quando h tende a zero. Eu acho que essa questão foi até questão de prova, não tenho certeza não, mas quase certeza que foi questão de prova, né? Então, bom, vou afirmar, estava na prova, se não estava ela, estava bem parecida, mas a gente viu que esse limite não existe. Bom, por que ele não existe? Pelo seguinte, se eu tentar calcular esse limite, eu tenho que entender o que acontece com ele quando h tende a zero pela direita, ou seja, h é maior do que zero, e aí nesse caso fica o limite de h sobre h quando h tende a zero, que é 1. O segundo caso, né, para os limites laterais, é entender o que acontece quando h tende a zero pela esquerda. Módulo de h sobre h. H pela esquerda, então, zero pela esquerda quer dizer que é menor do que zero. Então fica limite. O módulo, quando é negativo, então, menos h sobre h. E isso dá menos 1. Esses dois são diferentes, não são? Se os limites laterais são diferentes, qual é a conclusão? Que este limite não existe. Se esse limite não existe, então, esse não existe, o f' de zero não existe, certo? Então, resumindo, para a gente fechar o problema e a aula de hoje. Então, resumo. O que a gente viu? Olha, se a função for o módulo de x, ela é diferenciável para todo número diferente de zero. E mais ainda, mais do que isso, a gente acabou de descobrir o seguinte, qual é a derivada? A derivada é 1 se o x é maior do que zero, e é menos 1 se o x for menor do que zero, ok? Em zero a gente acabou, né, de concluir aqui que não existe. Então, assim, f é diferenciável para todo x diferente de zero. Melhor do que escrever assim, para todo x diferente de zero, é escrever o seguinte. F é diferenciável em R exceto zero. Isso significa que este aqui, gente, é o domínio da função derivada, tá bom? Então, eu vou voltar aí na sala para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Mas eu tinha
um pouco mais de coisa preparada para hoje, mas eu tive esse problema, tá bom? E eu vou deixar então para vocês um vídeo gravado falando sobre derivadas de ordem superior, ou seja, você achou uma derivada e por algum motivo você precisa achar a derivada dessa derivada, né? Como a gente faz isso, tá? E aí então eu vou deixar para vocês poderem assistir. E aí na aula seguinte, então a gente retoma com a parte importante que é falando sobre as regras de derivações, onde a gente vai gastar algumas aulas, tá bom? Bom, a Cássia falou que deu certo o link, agora eu acho que sim. Alguma pergunta, algum comentário? Eu vou mandar o link de novo, que se por algum motivo alguém caiu e voltou, agora pode aproveitar. Professor, Pois não. lá onde o senhor colocou que não está liberado ainda o segundo chamada de questionário, é o mesmo que a gente fez, mas para quem não fez ainda? Não, não. É o segundo questionário mesmo, né? Ah, então Ok. vai ter uma segunda prova mesmo sobre limite e continuidade, é isso? Não, perdão, é que eu não entendi. Deixa eu olhar o mudo aqui, porque também responde de cabeça que meio perdido. Acho que é a segunda chamada que Ah, alguém tá, perdeu a perdão. prova. É isso, não, justamente. É porque tá até oculto para vocês o questionário 2 ainda está oculto. Mas realmente é o segundo, a segunda chamada. O professor Diego me passou a lista, certo? De alunos que entraram em contato com ele que tinham perdido a prova por motivo de conectividade ou etc. E eu entrei em contato com quem tinha feito o pedido e a gente deixou acertado para entre hoje e sexta-feira poder responder o questionário avaliativo, tá bom? Mas realmente, você tem razão nesse caso, é a segunda chamada, tá bom? O primeiro questionário avaliativo. Ah, tá bom, ok. Ok? Então, assim, quem fez o primeiro e está com a nota, não muda nada. Esse aí vai só complementar a nota de quem não fez, tá bom? Complementar não, vai ser a nota, na verdade, né? Bom, o segundo, Raquel, é assim, na verdade, quando a gente monta o plano de ensino, a gente tem umas datas prováveis, certo? Então, só que a maior perna do nosso curso, então a gente pode pensar assim que cerca de 60% do nosso curso fica centrado nessa parte desse conteúdo, derivadas, tá bom? E a última avaliação, ela tem um conteúdo bem menor. Então, essa a gente deve acontecer meados de agosto, início de agosto, tá bom? Mais umas 2 semanas a gente acho que já tem condições de combinar ela. Eu preciso só falar sobre a parte de regras de derivação, tá bom? Então a gente tem bastante regras para falar, e assim que fechar essa parte dessas regras, ou que vislumbrar um horizonte para fechar ela, a gente combina, tá bom? Mas eu imagino que mais umas 2 semanas a gente pode combinar ela, tá bom? A data. Então, assim, seria dia 26 a gente pensar para daí 2 semanas, talvez. Tem mais ou menos, assim, arredondando de forma grosseira, um mês. Um pouco mais, um pouco menos, 28 dias, 26 dias, sei lá, para a gente iniciar a próxima avaliação, tá bom? Só isso, então, Raquel? Boa noite para você também, viu? Boa noite, professor. Boa noite, viu? Eu não identifiquei quem falou comigo só pelo Foi áudio, eu, mas... a Mila. Ah, Mila, boa noite, viu? Boa noite. Então, na próxima aula a gente começa regras de derivação, tá bom? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, viu? Vou encerrar a gravação então, já que não tem mais perguntas.